Caro teleouvinte, bem-vindo a mais uma emissão, ou melhor, a melhor emissão de todas da Telebumba, a última, por sinal. Esperamos que estas emissões tenham sido uma boa companhia nestes tempos de confinamento desconfinado. Ainda não terminamos e já estamos com saudades. Antes que isso aconteça, vamos ao que interessa e sem demoras. Na última emissão, demos lugar à Reforma Protestante, explicando o contexto do aparecimento das novas religiões, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Na emissão de hoje, interessa, pois, saber como a Igreja Católica reagiu e se defendeu destes tempos, onde a crítica estava afiada e ao virar da esquina. Telebumba no ar, caro teleouvinte, fique connosco para mais uma emissão bombástica. Bombemos então todos juntos. Telebumba! Como referido na emissão anterior, desde há muito que se fazia sentir, dentro da própria Igreja Católica, o desejo de reforma moral e espiritual, como ficou patente na análise do ambiente que antecedeu a Reforma Protestante. Porém, tal acabou por não acontecer. Foi, na verdade, um movimento protestante e a sua rápida expansão que veio dar um impulso, um novo vigor e uma urgência à necessidade de uma renovação da Igreja Católica. A Igreja Católica respondeu à ruptura teológica provocada pelo protestantismo, simultaneamente com duas linhas de atuação: a Contra-Reforma e a Reforma Católica. Assim, se a Contra-Reforma procurou combater o avanço do protestantismo, a Reforma Católica pretendeu reafirmar e reformular a doutrina e a organização da Igreja mediante uma renovação interna. O movimento foi iniciado com o Papa Paulo III, responsável não só pela convocação do Concílio de Trento, em 1545, como também pela criação da Companhia de Jesus, nesse mesmo ano, e pela Inquisição, em 1542. Foi no concílio, convocado pelo Papa para Trento, cidade italiana, que a Igreja procurou redefinir e afirmar a sua doutrina, de modo a responder aos ataques doutrinários do protestantismo que, entretanto, se havia difundido pela Europa. O Concílio de Trento teve uma duração de 18 anos. Foi interrompido por 2 vezes e decorreu em 3 sessões, entre 1545 e 49, 1551 e 52 e 1562 e 63. Teve como objetivos principais debater e analisar as críticas que vinham sendo feitas à Igreja, clarificar a sua posição face ao protestantismo, bem como dar resposta à necessidade de reforma e de definição da fé. No domínio do dogma e do culto, saíram do Concílio de Trento as seguintes decisões. Era inquestionável a importância das Sagradas Escrituras, assim como foram reafirmados todos os dogmas e mantidos os 7 sacramentos. Defendeu-se a presença real de Cristo e da transubstanciação na Eucaristia. Recusa da comunhão sobre as 2 espécies, o pão e o vinho.
A manutenção das formas de devoção tradicionais, como as peregrinações, as imagens, os santos, o culto da Virgem e das relíquias. Criação de um novo catecismo, bem como a reforma do missal e do breviário utilizados na missa. Reafirmou-se também a existência de um purgatório e defendeu-se que a interpretação da Bíblia como tarefa da Igreja, conferindo ao clero a função de intermediário entre o crente e Deus. Negou-se a justificação pela fé e da doutrina da predestinação. Definiu-se os protestantes como heréticos e reafirmou-se o latim como língua litúrgica. Assim, assistiu-se em Trento a uma reafirmação e a um reforço doutrinal claramente demarcado dos princípios das igrejas reformadas. A Igreja Católica evidenciou a supremacia de Deus e a vulnerabilidade do homem face à vontade divina, enfatizando o sentido do providencialismo na história humana. À Igreja Católica caberia a missão universal na salvação do homem, negando assim o livre-arbítrio e a teoria da predestinação. Para além da questão doutrinal, o Concílio de Trento debateu a reforma interna da Igreja Católica. Neste sentido, procurou reformar moral e disciplinarmente a Igreja, destacando-se as seguintes decisões: reafirmação do celibato, a manutenção da hierarquia eclesiástica e da autoridade do Papa, a obrigatoriedade de residência dos padres nas paróquias e dos bispos nas dioceses, obrigatoriedade dos bispos visitarem as paróquias das suas dioceses, a reafirmação da importância da pregação como função eclesiástica, a promoção do fortalecimento do poder dos bispos, a definição da criação de seminários em todas as dioceses destinados à formação dos clérigos e, finalmente, a reafirmação do papel da Igreja no ensino dos laicos. A implementação das decisões do Concílio de Trento não ocorreu imediatamente. No entanto, a vida da Igreja sofreu mudanças significativas e a vida espiritual foi enfatizada relativamente aos assuntos materiais e seculares. A Igreja Tridentina prevaleceu com as suas reformas e doutrinas, marcando a cisão entre protestantes e católicos. No século XVI, e claramente após o Concílio de Trento, a política de reconciliação com a Igreja Protestante estava afastada, na medida em que o catolicismo considerava que a tolerância para com o protestantismo apenas servia para a sua difusão. Assim, a par do movimento de reforma interna da Igreja, procurou-se combater o avanço do protestantismo, mediante a ação de mecanismos repressivos, e a aumentar a espiritualidade católica, bem como a desenvolver uma atitude antiprotestante, procurando recuperar os fiéis para o catolicismo. Neste sentido, e no âmbito de uma forte intolerância religiosa que se espalhara por toda a Europa, foi recomendado ao Papa Paulo III a criação de uma renovada e mais poderosa Inquisição. Em 1542, pela bula Licet ab Initio, nasceu a Inquisição Romana, também conhecida como Santo Ofício, presidida pelo próprio Papa e destinada a proteger a fé católica, perseguindo, combatendo e punindo
todos os desvios, sendo os culpados condenados à morte, muitas vezes na fogueira, e os seus bens confiscados. De referir, no entanto, que a Inquisição Romana não foi tão atuante como, por exemplo, na Península Ibérica. As ideias que a Igreja Católica considerava como heréticas eram muitas vezes difundidas através de livros, de folhetos e gravuras que, devido ao desenvolvimento da imprensa, eram usados como meios de divulgação. Tal levou o Inquisidor-Geral, em 1543, a defender o controlo das publicações com a criação do Index. A partir de 1559, o Papa Pio IV fez publicar a lista dos autores e dos livros proibidos, por serem considerados perigosos para a fé católica. O Index só foi formalmente abolido no ano de 1996. Sim, no século XX. No quadro das reformas do Concílio do Vaticano II e por decisão do Papa Paulo VI. Esta lista oficial de livros, o Index, era dividida de acordo com 3 categorias diferentes. Uma que englobava os autores cujas obras eram condenadas no seu todo, mesmo que não fossem religiosas, como aconteceu relativamente às obras de Erasmo de Roterdão. Outra, destinada aos autores cujos livros eram suscetíveis de conduzir à heresia. E a última, onde se encontravam os livros com ideias perniciosas face à doutrina da Igreja. No âmbito da Contra-Reforma, assistiu-se igualmente ao surgimento de novas ordens religiosas, que tinham por objetivo promover a espiritualidade católica e renovar o sentimento cristão, ganhando novas almas para o catolicismo. Por outro lado, pretendia-se que essas congregações religiosas, através da pregação e evangelização, contribuíssem para refrear a adesão ao protestantismo e recuperassem uma religiosidade mais genuína. Era, portanto, mais prático fundar novas ordens do que reestruturar as antigas. Assim, em 1535, o Papa reconheceu a Ordem dos Capuchinhos, que, seguindo a tradição de São Francisco de Assis, dedicava-se à caridade, dirigia hospitais, pelo que, a partir do final do século XVI, acabou por se constituir como uma das mais importantes ordens religiosas da Contra-Reforma. No que refere às novas ordens femininas, destacaram-se as Ursulinas, ordem também fundada em 1535 por Angela Merici, que se dedicavam ao auxílio e à educação de jovens desfavorecidos. Outro dos exemplos de renovação das ordens regulares foi dado por São Felipe Neri, que viu, em 1575, ser aprovada a sua iniciativa de criação da Congregação do Oratório, dedicada sobretudo à oração, à pregação e à administração dos sacramentos. Os seus membros viviam em austeridade e ajudavam os mais desfavorecidos, fundando orfanatos e hospitais. Estas novas ordens religiosas punham fim às críticas protestantes que acusavam a Igreja de ser incapaz de se reformar e de viver segundo princípios mais cristãos. Mas, de entre as novas ordens, a que ganhou maior destaque foi, sem sombra de dúvida, a Companhia de Jesus, os Jesuítas, fundado por Inácio de Loyola, reconhecida por bula papal em 1540. Assumia-se como uma companhia, como se fosse um
exército ao serviço de Jesus, num combate pela palavra, pela pregação, pela disciplina e pelo ensino e a evangelização. A obediência ao Papa e ao Superior constituía uma característica fundamental, uma vez que essa atitude era entendida como o melhor meio de servir a Deus. Professavam ainda votos de pobreza e castidade. Neste desejo de servir a Deus e ao Papa, procuravam, através do seu proselitismo, isto é, a expansão da fé católica não só nas regiões onde se tinha aderido ao protestantismo, como também nos novos territórios colonizados na Ásia e na América. Neste âmbito, é de referir a ação desempenhada por Francisco Xavier e Matteo Ricci, missionários e pregadores. O primeiro destacou-se como o evangelizador, ou como é geralmente conhecido, o apóstolo do Oriente, consequência da sua ação no Japão e na Índia. E o segundo como missionário na China, onde procurou aproximar e conciliar as duas culturas. Dedicados e intelectualmente bem preparados, os jesuítas contrariaram assim as críticas protestantes que acusavam o clero de falta de instrução e de preparação, ou ainda de serem desinteressados no seu trabalho pastoral junto. O ensino foi outra área fundamental da ação dos jesuítas, o que lhes permitiu lutar pela ortodoxia católica. Se inicialmente atuaram junto dos mais pobres, rapidamente a eficácia e a inovação dos seus métodos de ensino tornou-os responsáveis pela educação dos grupos mais privilegiados, da aristocracia às elites burguesas, proporcionando-lhes uma visão jesuítica do mundo. Eram então responsáveis pela formação daqueles que viriam a ocupar altos cargos. Confessores de reis e príncipes podiam influenciar, direta ou indiretamente, a condução da ação política, dispondo por isso de um poder invisível, que lhes assegurava um lugar preponderante na sociedade. Tornaram-se então uma instituição internacional que contava com o respeito e a lealdade de Roma, devido ao seu papel determinante na consolidação do espírito reformista da Igreja, que beneficiou da sua elevada erudição. Deste modo, os jesuítas contribuíram para o fortalecimento da Contra-Reforma através destas três áreas: o ensino, a missionação e a pregação. O movimento da Contra-Reforma acabou por restabelecer o poder do papado como polo espiritual da Europa Católica. Todavia, a ruptura entre as igrejas reformadas e a Igreja Católica foi irreversível, tal como as diferenças doutrinárias no seio da cristandade. A uniformidade teológica, o reforço da doutrina tradicional, as medidas repressivas como o Índex e a Inquisição, a reforma espiritual e de costumes do clero, a criação de novas ordens religiosas e a expansão do catolicismo através da missionação, permitiram recolocar a Igreja Católica no espaço religioso europeu. Ganhou autoridade, renovou o seu prestígio junto dos fiéis e fortaleceu-se no contexto de uma Europa profundamente dividida. O ambiente de reforma protestante e católica teve naturalmente grande impacto na vivência religiosa, social e política da Europa. Mas o que é certo é que contribuiu não só para despertar consciências, para rejuvenescer o cristianismo, como também revestiu-se de manifestações de grande antagonismo e violência. De facto, a época era
de intolerância religiosa e considerava-se que servir a própria religião era combater as outras. Na Alemanha, desde o apoio dos príncipes a Lutero, que a questão religiosa adquiriu uma dimensão política. Já em França, o protestantismo foi difundido durante o reinado de Francisco I. Apesar das perseguições, os calvinistas entre 1530 e 1560 multiplicaram as suas comunidades e exigiram a liberdade de culto. O clima de intolerância cresceu, como se pode ver nesta imagem, onde uma igreja católica é pilhada e os seus santos destruídos. Mas a par da destruição material das igrejas, também aconteceram muitos massacres que marcaram os anos seguintes. As guerras religiosas fizeram-se sentir até 1598, data em que foi proclamado o Edito de Nantes, que admitia a coexistência das duas confissões religiosas, católicos e protestantes. Noutras regiões europeias também se aderiu ao protestantismo e, por isso, a repressão fez-se sentir. Filipe II e Filipe III de Espanha, por exemplo, procuraram dominar a rebelião nos Países Baixos, onde os holandeses calvinistas não davam liberdade de culto aos católicos. Em Inglaterra, tanto a rainha católica Maria I como a sua sucessora Isabel I, verdadeira fundadora da Igreja Anglicana, autorizaram, respectivamente, execuções de protestantes e de católicos. A intolerância religiosa foi a norma nestes tempos, mesmo entre as várias confissões reformadas, consequência de diferentes interpretações sobre a doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia, o que conduziu a perseguições de grupos de protestantes que se desviavam da linha luterana ou calvinista. Um longo caminho teria de ser ainda percorrido para se alcançar a tolerância religiosa entre as várias igrejas cristãs da Europa. Portugal também viveu, a partir da segunda metade do século XVI, o espírito da Contra-Reforma, uma vez que as decisões do Concílio de Trento foram aceites e promovidas pela coroa no reinado de Dom João III. A adesão à Contra-Reforma era entendida como uma forma de evitar a difusão do protestantismo, não só no Reino, mas também nas colónias portuguesas espalhadas pela África, Ásia e América, conferindo ao rei, simultaneamente, um maior poder de intervenção no domínio religioso e social. A reforma tridentina, no que refere à formação do clero, fez-se sentir em Portugal através do estabelecimento de seminários em diversas dioceses e na implementação de cursos destinados a melhorar os conhecimentos teológicos e doutrinários dos eclesiásticos. Já no domínio das ordens religiosas, assistiu-se, tal como aconteceu nos demais países católicos, à instalação de novas congregações. Destacaram-se, sobretudo, a Ordem dos Jerónimos e a Companhia de Jesus. No que diz respeito aos monges jerónimos, a sua ação foi fundamental na reforma monástica, uma vez que o seu modo de vida conventual, segundo um ideal de recolhimento, assente no silêncio, na oração, na penitência, no trabalho e na pobreza, contribuiu para mobilizar e dar uma nova imagem face ao desregramento que se fazia sentir nas instituições eclesiásticas. Em prol da sua ação, Dom Manuel I, ainda antes do Concílio de Trento, doou a esta ordem o mosteiro de Santa Maria de Belém, também conhecido como Mosteiro dos Jerónimos. Relativamente à Companhia de Jesus, o seu estabelecimento no reino ocorreu no ano da sua fundação, em 1540,
correspondendo à vontade de Dom João III, interessado em promover a evangelização do Oriente. Desempenharam um importante papel na renovação cultural em Portugal, através do ensino e da rede de colégios que criaram por todo o país, bem como pela sua ação, a partir de 1555, à frente do Colégio das Artes, até então sob a direção de humanistas, e ainda na direção da Universidade de Évora, fundada em 1559 pelo cardeal Dom Henrique. Os jesuítas destacaram-se pela reforma pedagógica que implementaram, recuperando muitos dos ideais humanistas que foram postos ao serviço da religião, associando os estudos clássicos com os princípios católicos. Importante foi o seu papel de evangelização dos povos indígenas, dos territórios ultramarinos, através de um intenso proselitismo, tendo em vista a unidade católica e a afirmação da presença portuguesa, sobretudo na Ásia e no Brasil. Foi em Lisboa que fundaram a primeira residência da companhia, tendo recebido de Dom João III o mosteiro de Santo Antão. Em consonância com as iniciativas adotadas pela Igreja Católica, a Inquisição foi introduzida em Portugal, primeiramente em Évora, no ano de 1536. A introdução da Inquisição em Portugal ocorreu mesmo antes da Inquisição Romana criada pelo Papa Paulo III, em 1542, com vista a combater a difusão do protestantismo. A propósito da introdução da Inquisição em Évora, em 1536, recordamos aqui uma emissão do programa A Fé dos Homens, que nos recorda a ação da Inquisição em Évora, particularmente na comunidade de judeus. Em outubro de 2016, a Câmara Municipal de Évora quis evocar a memória das vítimas da Inquisição, com um memorial e uma exposição no Museu de Évora. Foi aqui que a Inquisição iniciou o seu longo percurso de quase 300 anos em Portugal. Cerca de 88% dos processos no tribunal desta cidade eram referentes a judaísmo. Os arredores de Évora, mas também Beja, Estremoz e Montemor, forneciam as vítimas. Não eram grupos de turistas que então se juntavam na Praça do Giraldo, mas multidões para assistir aos autos de fé que a Inquisição realizava. A praça chamava-se então Praça Grande, bem próxima da Rua da Moeda, onde se situara a judiaria. E as pessoas eram previamente informadas do que se ia passar por avisos espalhados pela cidade. Recordo-me, por exemplo, que a primeira pessoa a ser queimada na fogueira foi uma moça, salvo erro, 13 ou 14 anos, de Montemor o Novo, curiosamente, aqui, um concelho aqui ao lado, que estava numa fonte a colher água e na conversa com as outras raparigas, conversa supõe-se natural, questionou-se como é que, digamos, a Virgem, sendo virgem, podia ter dado à luz. E isso foi o suficiente para que fosse acusada e fosse queimada. Foi a primeira vítima da Inquisição aqui em Évora. Quisemos evocar os 480 anos, uma data redonda, mas os 480 anos da instituição da Inquisição em Évora e em Portugal, e dessa forma assinalar, por um lado, as vítimas da Inquisição e, por outro lado, chamar a atenção para as intolerâncias, porque, infelizmente, ainda hoje temos problemas graves de intolerância, não apenas religiosa, também de outro tipo, que, enfim, todos os dias nos entram pela casa adentro nos telejornais. Em 1536, a corte estava em Évora e, por isso mesmo, aqui foi publicada a bula de Dom João III a dar início a este tribunal. Das 3 cidades sede da Inquisição, Lisboa, Évora e Coimbra, Évora é sem dúvida a que ainda hoje guarda mais património edificado relativo ao Santo Ofício.
Quanto à documentação, a exposição mostra o valioso espólio da Biblioteca Pública e do Museu de Évora. O grupo de cidadãos da cidade lembrou-se que eram os 480 anos da criação do Tribunal em Portugal e contactou o CIDEUS, que é um centro de investigação aqui da Universidade, e uma série de outras entidades a propor que se fizesse uma exposição. Évora terá processado cerca de 14 mil indivíduos, a maioria, na casa dos 80 e muitos por cento, foram casos de judaísmo. E em Coimbra aconteceu o mesmo. Este tribunal foi talvez o mais repressivo, o mais cruel no século XVII até 1674. No século XVII é impressionante, nem a Guerra da Restauração, nem a ocupação de Évora, nada faz parar o tribunal. E incidiu sobretudo sobre grupos de artesãos e de mercadores. Feito em damasco de seda, carregado de bordados e aplicações em fio metálico de ouro e prata, o estandarte da Inquisição de Évora foi usado até 1821, data do fim da Inquisição. Este estandarte tem 4 metros de altura e 2,20 metros aproximadamente de largura. Estes medalhões centrais, pensa-se que farão parte de um estandarte que terá sido usado no Auto de Fé em 1623 na Praça Central de Évora. Esta cartela que o envolve e o próprio damasco e, portanto, todo o conjunto, o galão que encima a peça, será já posterior do século XVIII. O peso das ornamentações, os fungos e o passar dos séculos danificaram o estandarte, que agora vai ser sujeito a restauro. A memória faz também das peças que possam ser menos agradáveis, mas na realidade o tê-las vivas é aquilo que nos permite recordar e pensar que não podemos voltar a cair no mesmo. Não é? Se no início havia bulas de perdão de confiscos, mais tarde, assim que a pessoa era presa, os bens eram imediatamente sequestrados, ficando sob tutela. Se a pessoa era condenada, os bens seriam confiscados. O fisco revertia, na teoria, para a coroa e não diretamente para a Inquisição, embora a Inquisição fosse muito hábil a arranjar subterfúgios para dizer que necessitava dessas verbas. A Inquisição registou cuidadosamente os custos do primeiro auto de fé em Évora, na década de 1540, na Praça do Giraldo. Ter um nome numa lista de auto da fé era dramático, não só para o próprio como para os descendentes. A sociedade dos séculos XVI e sobretudo XVII e boa parte do XVIII é muito apegada à questão da limpeza de sangue. Só a partir do início do século XVII é que estas listas começam a ser impressas. O auto da fé era um espetáculo na sociedade da época, consumido como um espetáculo, por mais que isso, hoje, cidadãos do século XXI, nos cause inquietações. Naquela altura, este espetáculo tinha um guião, que era precisamente a lista de autos. Eram impressas em grande número, aos milhares, há contas e indicativos sobre os gastos feitos sobre isso. As listas dos autos revelam um guião cuidadoso, ordenando homens por um lado, mulheres por outro e ainda por acusação. Numa coluna, a ordem do preso. Em segundo lugar, a idade. Depois, uma descrição de quem era a pessoa, de onde era, que delito fez. E na coluna mais à direita tem a pena. Se eu tenho que destacar uma peça, eu destacaria as bolsas, as 2 bolsas do Santo Ofício que se encontram no Museu de Évora. Têm escrito da Inquisição de Évora. Porquê? Porque os 3 tribunais comunicavam entre si e comunicavam muito com o Conselho Geral, que estava sediado em Lisboa. Mensageiros da Inquisição levavam correspondência, valores e dinheiro entre os tribunais, nestas bolsas com 2 fechos e ainda lacradas. Os caminhos eram inseguros e os assaltos frequentes. Em 1568, a Inquisição comprava este terreno que estava junto ao palácio e fez dele um espaço aberto que aparece registado em documentos da época como o Pátio da Limpeza dos Cárceres. Em 2008, uma obra com acompanhamento arqueológico neste local revelou imediatamente uma série de ossadas humanas. No entanto, não havia a menor indicação de que aqui tivesse existido algum cemitério e tudo indicava tratar-se de um espaço de lixeira.
Surpreendeu-nos, no início da escavação, a posição caótica, absolutamente variável, dos 12 corpos que foram daqui exumados. Nada nestes corpos revela algum ritual ou tradição de enterramento. Parecem ter sido apenas atirados e foi isso que espantou os investigadores. Dos 12 escavados, sabe-se que 3 eram homens, 9 eram mulheres, em nenhum dos casos eram adultos jovens, portanto teriam todos mais de 30 anos. Alguns desses 12 eram mesmo idosos e não foi possível verificar a presença de lesões associáveis a maus tratos que sabemos de fontes documentais existirem na época. Se os presos morriam no cárcere, mas já em arrependimento, a família poderia vir buscar os corpos para um enterro dentro da igreja. Se morriam convictos da fé judaica, os ossos seriam queimados no auto de fé. Os que morriam antes do processo chegar ao fim causavam uma situação incómoda à Inquisição. O estudo de mais ossadas e com novas técnicas poderá ajudar a desvendar o segredo destas mortes. No entanto, a vontade de Dom João III era a de dispor de uma Inquisição a funcionar de forma semelhante à espanhola, isto é, um tribunal de cariz religioso sob a jurisdição do monarca e não dependente do Papa. Facto que aconteceu em 1547. Os judeus, como vimos, que se convertiam ao cristianismo de forma forçada ou por iniciativa própria, ficavam conhecidos como cristãos novos, em contraposição aos cristãos velhos. O objetivo era, sem sombra de dúvida, combater as heresias em geral, e em particular os seguidores do judaísmo, do luteranismo, do islamismo e ainda de outros desvios da crença tradicional. Com a Inquisição, instalou-se então um clima generalizado de desconfiança, na medida em que a denúncia anónima levantava a suspeição sobre qualquer indivíduo, fosse por motivos especialmente religiosos, fosse por motivos de natureza moral e social. Cabia depois à Inquisição a construção da matéria acusatória, arrancando confissões à força, devido aos métodos de tortura praticados que culminavam na realização do auto de fé. O auto de fé era uma cerimónia pública de grande aparato, onde, para além da execução das sentenças, havia uma forte carga emocional, na medida em que misturava sentimentos contraditórios, como o medo face à ação da Inquisição e a alegria de ver os heréticos condenados. Esta cerimónia, presidida pela autoridade civil e eclesiástica, contava com a presença de todos os grupos sociais. Apesar dos cristãos novos terem sido o alvo preferencial da Inquisição, o que conduziu à sua fuga do reino, não ficaram fora da sua alçada nobres, eclesiásticos e elementos do povo, abrangendo todos os estratos da sociedade. O estabelecimento da Inquisição e a sua ação repressiva fez com que o espírito da Contra-Reforma se fizesse sentir no domínio cultural. De facto, se num primeiro momento o reinado de Dom João III foi marcado por uma abertura à cultura humanista que aproximou Portugal da Europa, a partir da introdução da Inquisição, o reino, impregnado pelo ambiente tridentino, começou a desconfiar da cultura humanista e do pluralismo de pensamento, promovendo a cristalização e a intolerância. Como consequência do controlo apertado da Inquisição e do Index, assistiu-se a uma padronização cultural,
o que reduziu de forma significativa a produção literária e artística fora do âmbito religioso, profundamente marcado pelo Concílio de Trento. Este ambiente incentivou a produção e generalização de obras que visavam difundir a ortodoxia católica, mas também levou ao obscurantismo cultural, que foi responsável pela perseguição dos humanistas portugueses, cujas obras tiveram de passar pelo controlo da Inquisição e do Índex. Assim, foi neste contexto que, em 1547, se fizeram publicar, sob indicação do futuro cardeal Dom Henrique, irmão de Dom João III, as primeiras listas de livros estrangeiros proibidos. Posteriores índices de 1551, 1564 e 1581 incluíram também autores nacionais e alargaram as exigências de controle junto das tipografias e até nas alfândegas. O cardeal Dom Henrique foi nomeado inquisidor-mor em 1539 e, pouco tempo depois, em resultado da atividade inquisitorial, ocorreu a realização do primeiro auto de fé, em 1540, na cidade de Lisboa. O impacto da Reforma Católica em Portugal foi profunda. Se por um lado significou a inexistência de guerras da religião, como ocorreu noutros países europeus, por outro, traduziu-se num tempo marcado pela desconfiança e perseguição. Além do mais, foi um tempo de apagada e vil tristeza, como referiu Camões, marcado pela limitação da liberdade de pensamento e pelo declínio cultural. Caro teleouvinte, é assim, com violência, com intolerância, que acabamos mais uma emissão da Telebumba. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Caro teleouvinte, sim, chegamos ao final não de mais uma emissão, mas de uma intensa temporada. Esperamos que a Telebumba tenha contribuído para si, jovem, para si, menos jovem, senhora, menina, adulto, jovem, de bigode, sem bigode, com barba, não importa. Que tenha contribuído, estava eu a dizer, para consolidar conhecimentos históricos. Em tempos de intolerância é sempre bom olharmos para trás, não para destruir estátuas, mas para melhor compreender o passado, compreender o passado, claro está, mas sobretudo compreender ainda mais o presente e construir um futuro melhor. Lembre-se, caro teleouvinte, sem passado não há futuro. E já sabe, visite-nos ou revisite-nos na nossa página do YouTube. Telebumba no ar. Bumbemos juntos, agora e sempre.